Dentro de cada um de nós, a todo segundo, acontece uma batalha silenciosa, mas de altíssimo risco. Ela é travada por uma força de defesa que é, bom, incrivelmente sofisticada. O nosso sistema imunológico. Hoje, a gente vai mergulhar no manual de estratégia dessa guerra para entender direitinho como essa defesa toda funciona. Imagina que as nossas defesas são como as muralhas de uma fortaleza. Elas estão constantemente sendo testadas, sabe? Invasores, como bactérias e vírus, estão sempre procurando uma única falha, uma brecha. E é exatamente isso que a gente vai ver agora, o que acontece quando um deles consegue entrar. E olha, uma vez lá dentro, o patógeno não age de forma aleatória, não. Ele tem um plano de ataque, um verdadeiro manual de instruções para estabelecer o controle da situação. É um processo bem metódico, passo a passo. Primeiro, o invasor precisa se agarrar, se fixar nas nossas células. Depois que ele faz isso, ele começa a se multiplicar, se repicar, formando uma colônia. Daí pra frente, o estrago começa. Ele aprofunda a invasão e passa a produzir suas armas químicas, o que leva, claro, ao dano no tecido. O problema das bactérias não é só o número delas. Elas atacam ativamente. Elas causam dano no corpo usando compostos químicos bem poderosos, que a gente chama de toxinas. É basicamente uma guerra química, só que em escala microscópica. Só que nem toda arma é igual. E essa diferença é crucial. As exotoxinas, por exemplo, são tipo mísseis lançados por um exército que está na ativa. Elas são super potentes, mas a boa notícia é que nosso corpo consegue criar defesas específicas para elas, os anticorpos, que vão lá e neutralizam a ameaça. Agora, as endotoxinas, essas são mais parecidas com uma bomba relógio. Elas fazem parte da estrutura da bactéria e só são liberadas quando ela morre, causando uma inflamação geral. Mas é claro que a fortaleza não fica parada esperando o ataque. Assim que o alarme soa, a primeira resposta entra em ação. E eles são rápidos, são brutais e não costumam fazer muitas perguntas. A nossa defesa é organizada em basicamente duas grandes frentes. A primeira que entra em cena é a chamada imunidade inata. Pensar ela como se fosse a guarda da muralha, aquela que está sempre de prontidão para segurar a primeira onda de ataque. E que soldados são esses? Bom, na linha de frente a gente tem os devoradores, os neutrófilos e os macrófagos, que literalmente engolem os invasores. Do lado deles tem as células Natural Killer, as NK, que são uma tropa de elite para eliminar nossas próprias células que viraram a casaca. E por fim, as células dendríticas, que funcionam como batedores, coletando informações sobre o inimigo para levar para o comando central. A principal tática dessa galera da linha de frente é um processo com um nome um pouco complicado, fagocitose. Mas a ideia é simples, é exatamente o que parece. As nossas células de defesa vão lá, engolem e destroem os invasores. É combate corpo a corpo no nível celular. Então o ponto principal sobre a imunidade inata é esse. Ela é absurdamente rápida, age em minutos, às vezes horas. O porém é que ela não é específica. Ela ataca qualquer coisa que pareça estranha. E, muito importante, ela não tem memória. Ou seja, ela vence a primeira batalha, mas não se lembra de como fez isso. Agora, quando a linha de frente não dá conta do recado, quando a invasão é mais séria, aí é hora de chamar os reforços. E não é qualquer reforço, não. Estamos falando das forças especiais e da agência de inteligência do corpo. Voltando para o nosso mapa da batalha, o chamado agora é para o segundo grande ramo, a imunidade adaptativa. Ela pode até demorar um pouco para chegar, mas quando chega, ela traz armas desenhadas especificamente para aquele inimigo. É uma resposta de outro nível, cirúrgica, poderosa, letal. E esse sistema adaptativo se divide em duas unidades principais. De um lado, a imunidade humoral, que é liderada pelos linfócitos B. Eles combatem os invasores que estão nos fluidos do corpo, tipo no sangue. Do outro lado, a imunidade celular, com os linfócitos T, que tem a missão de caçar os inimigos que já conseguiram se esconder dentro das nossas próprias células. A principal arma dos linfócitos B são os famosos anticorpos. Pensa neles como se fossem marcadores a laser, ou mísseis teleguiados. Eles não matam o invasor diretamente, mas se grudam nele, sinalizando para outras células que aquele alvo ali precisa ser destruído. Já os linfócitos T, bom, a missão deles é um pouco mais sombria, mas é absolutamente vital. Eles são os assassinos de elite. Eles patrulham o corpo procurando as nossas próprias células que foram hackeadas, que viraram fábricas de inimigos. E quando eles encontram uma, eles eliminam, sem hesitar. Tudo para conter a infecção. Mas o mais impressionante de tudo isso é que esses dois sistemas, o inato e o adaptativo, eles não trabalham sozinhos. A vitória só é possível porque eles se comunicam o tempo todo. Eles cooperam num ataque que é perfeitamente sincronizado.
E aqui a gente vê a verdadeira genialidade dessa defesa. É a sinergia. O sistema inato entra com a velocidade e com a resposta imediata. O sistema adaptativo, por sua vez, traz a precisão cirúrgica e, talvez o mais importante de tudo, a memória. Um segura as pontas na linha de frente, enquanto o outro prepara o ataque que vai de fato vencer a guerra. E essa memória, essa é provavelmente a característica mais incrível de todo o sistema. É a capacidade de aprender com cada batalha que foi travada, de não esquecer um rosto, ou melhor, um inimigo. Basicamente, essa memória garante que na próxima vez que aquele mesmo invasor der as caras, a resposta do corpo não vai ser só uma reação, vai ser um contra-ataque devastador, muito mais rápido e muito mais forte. E é exatamente esse o princípio por trás das assassinas. E a diferença na prática é gritante. Na primeira vez que a gente encontra um patógeno, pode levar mais de uma semana para montar uma defesa completa. Já na segunda vez, a resposta é esmagadora em questão de dias. O inimigo, coitado, nem tem chance de se estabelecer direito. Então, quando a gente olha para o sistema completo de novo, o que vemos não são duas forças separadas. É uma rede de defesa única, integrada, inteligente. É uma verdadeira obra-prima da evolução que nos mantém vivos e saudáveis todos os dias.